Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis. Voltamos à nossa série, depois de uma breve pausa aí do início do ano. Chegamos no capítulo 3. Capítulo 3 que fala da queda. Gênesis é o livro dos começos. Já vimos o começo de muita coisa. Do mundo, do homem, do casamento. Agora nós veremos o começo ou o princípio do pecado. Não é um dos assuntos que talvez nos anime muito. Não é prazeroso falar sobre isso, mas é necessário. Um pensador antigo, chinês, que escreveu um clássico chamado Arte da Guerra, falando sobre a necessidade de conhecer os inimigos, ele disse assim: se você conhece bem o inimigo e conhece bem a si mesmo, você não tem por que temer nenhuma batalha. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, você vai ter uma derrota sofrida também. Se você não conhece nem o inimigo, nem você mesmo, certamente perderá todas as batalhas. Se nós queremos vencer as batalhas espirituais que travamos contra o pecado, precisamos conhecer o inimigo, precisamos conhecer a nós mesmos. E o pecado é as duas coisas. Ao mesmo tempo que é um inimigo que enfrentamos, por causa da queda dos nossos primeiros pais, ele também está dentro de nós, faz parte de quem somos. É urgente, necessário demais meditar nisso. Comecemos do princípio, o início de tudo, o primeiro pecado. Nós iremos começar hoje, mas esse capítulo é extenso e o assunto é importante. Possivelmente, nos próximos 3 domingos, nós iremos expor Gênesis capítulo 3. Começamos hoje do verso 1 até o verso 6. Eu peço que você acompanhe com atenção a palavra de Deus. E as crianças, o que é que elas vão fazer? O que é que elas vão desenhar? Essa é uma cena muito conhecida, né? Adão, Eva, o fruto proibido. Coloquem aí, desenhem ela de acordo com a informação que vocês têm. E depois papai e mamãe ajudam você a refletir melhor sobre o significado teológico disso, tá certo? Se eles não souberem, você avisa ao pastor que eu converso com papai e mamãe. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Acompanhemos com atenção e com fé a palavra de Deus. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Vamos orar, pedindo para que o Senhor nos ajude a entender a Santa Escritura, a entender quem nós somos, a entender o nosso inimigo. E que hoje a graça triunfe em nossos corações e nos ajude a mortificar os nossos pecados. Ore comigo nesse instante e ore por mim também. Pai bendito, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. Que privilégio é estarmos aqui na tua casa. Te louvamos pelo privilégio de ler a tua palavra. E te pedimos uma graça especial para esse momento. Precisamos de ti, Senhor.
Este pecado trouxe muitas consequências para nós. Os nossos pecados embotam a nossa visão, sabotam, Senhor, a nossa percepção. Há uma capacidade terrível em nós. Ajuda-nos, Senhor. Se não fosse pelo Teu Espírito, nós estaríamos lançados nas trevas da ignorância. Mas Tu tens se revelado a nós. A Tua palavra tem nos instruído. Faça mais uma vez, Senhor. Por graça, por misericórdia. Talvez um texto tão conhecido, Pai. Mas que a verdade do Evangelho possa ser percebida mais uma vez. Para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para o nosso temor e alegria em Cristo, Pai. É no nome dele que nós oramos. Amém. Você sabe o que é afeições religiosas? Esse é o título de um livro de um pastor do passado, do século XVIII, um grande teólogo e filósofo chamado Jonathan Edwards. Edwards, ele foi pastor congregacional nos Estados Unidos e ele vivenciou aquilo que ficou conhecido na história da igreja como o primeiro grande despertamento americano, que na verdade envolveu aqui a América, mas também a Inglaterra. Foi um período ali de grande avivamento espiritual que ocorreu entre 1730 e 1740. Acontece que alguns anos depois desse despertamento, onde houveram muitas conversões, onde igrejas ficaram lotadas, onde Deus agiu de forma muito poderosa naquelas nações, depois de um certo tempo começou a se perceber falsificações carnais daquele movimento. Lembra de Moisés, quando ele subia à presença de Deus e voltava com o rosto iluminado, e depois ele passou a cobrir o rosto para que as pessoas não percebessem a glória desvanecendo? De alguma forma as pessoas tentaram emular o agir de Deus, quando esse já estava diminuindo em sua provisão e em sua providência. Tentaram fingir que o avivamento continuava quando ele arrefecia. De modo que havia muita manifestação espalhafatosa, mas que não tinha consistência. Edwards, então, como resposta ao desafio do seu tempo, escreve um livro, onde, na verdade, ele tenta demonstrar que a verdadeira obra do Espírito na alma de alguém é muito mais do que uma demonstração externa, até do que emoções exacerbadas. Era isso que aqueles homens procuravam fazer no declínio do avivamento. Edwards escreveu sobre afeições como uma resposta a isso, dizendo: a obra do Espírito na alma, na igreja e na nação, ela não envolve só emoção, ela envolve afeição religiosa. E o que seria afeição religiosa para Edwards? Primeiro, um entendimento renovado pela palavra, uma compreensão profunda, impactante, diferente sobre quem é Deus e sobre quem nós somos, especialmente sobre quem é Cristo. A obra do Espírito começa com o entendimento, é ouvir e entender a palavra de Deus. Só isso já descarta muito o emocionalismo sem palavra e sem doutrina, que o falso avivamento queria promulgar. No entanto, Edwards continua: o primeiro elemento é o entendimento. O segundo, aí sim entra o sentimento. Fortes afeições, impressões na alma, lágrimas pelo pecado, alegria pela salvação, constrangimento por querer fazer mais para Deus, temor diante do pecado. Essas emoções, elas fazem parte daquilo que é uma afeição religiosa. Elas estão conectadas com o entendimento. Veja o movimento: mente informada, coração aquecido e depois vontade subjugada. Atos concretos de arrependimento. Mudanças práticas, tangíveis, visíveis na vida das pessoas. Esse livro hoje ele é publicado e é muito enriquecedor o seu conteúdo, mas basicamente essa é a tese que ele espousou. Se nós queremos perceber a obra de Deus na vida de alguém, tem que ter esses três elementos. Se você parar para perceber, o retrospecto está lá no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças. Você se reconhece como pobre de espírito, entendimento. Você chora pelos seus pecados,
emoção santificada. E depois disso, você tem mudanças de comportamento, como mansidão, pacificação, e por aí vai. Esse é o padrão da obra de Deus numa alma. Conhecer afeições religiosas nos ajuda a perceber o que é santidade e o que não é. O que é avivamento e o que não é. O que é conversão e o que não é. Excelente termômetro e parâmetro. Mas por que eu trago esse assunto em Gênesis 3? Porque falar sobre santidade no princípio da pecaminosidade. Por que começar falando sobre uma grande obra espiritual de renovação, se estamos diante de uma obra maligna de depravação? Porque assim como importa saber as afeições religiosas, é útil para nós saber as afeições pecaminosas. O pecado também tem um curso na alma. O pecado também traz seus passos que começam na mente, afetam o coração e terminam numa vontade rebelde e insubmissa. A partir do primeiro pecado, nós podemos encontrar esse triste desenho sendo feito. E eu quero te convidar a meditar nisso, não para julgar Adão e Eva. Se você pensa assim, você já caiu no primeiro passo. Seu entendimento está corrompido. Mas você deve perceber esses movimentos aqui no texto, para escrutinar o seu próprio coração. Talvez lembrando de quedas que você já teve, você pode perceber cada um desses passos que foram dados. Talvez você esteja dando esses passos e Deus te trouxe aqui para parar os seus pés antes da consumação mais danosa na sua vida. De modo geral, vai nos fazer bem conhecer as afeições pecaminosas, porque à semelhança de Adão e Eva, nós continuamos sendo tentados, nós caímos por vezes, e quanto mais conhecemos o inimigo e conhecemos a nós mesmos, mais nós podemos vencer e resistir às tentações. Como é que chegamos nesse texto? Primeiro, irmãos, eu quero que você lembre que nos capítulos 1 e 2 nós temos a descrição boa e positiva da criação de Deus. Primeiro momento, do verso 1 até o 31 do capítulo 1, nós temos a criação de todas as coisas. A criação do universo. Dos versos 26 a 31, mais especificamente, nós temos a criação do homem. Dali em diante, ele se torna o protagonista desse relato. No capítulo 2, como que com a lupa, a gente se aproxima mais perto e nós vemos ali 3 aspectos essenciais do que é ser homem. A humanidade, ela se desenvolve no tempo. Verso 1 a 3, nós temos a teologia do descanso. É uma teologia sobre o tempo. Depois, dos versos 4 ao 17, nós temos uma teologia do habitat do homem. Onde ele está, no jardim, no deserto, retornando. Nós vimos isso. E por fim, tempo, espaço e relacionamentos. Nós temos ali o primeiro casamento, mostrando que Deus é o inimigo da solidão. Foi inclusive a primeira pregação aqui nesse novo local. Depois de estabelecer esses parâmetros criacionais, depois de mostrar o mundo criado e quem é o homem, a coroa da criação, agora nós chegamos na explicação porque o mundo não é tão perfeito como nesse relato primievo. Porque há dor, sofrimento, tentação, porque há lágrimas e há luta, por causa do capítulo 3. Por isso que nós gastaremos tempo explorando o seu conteúdo, porque ele ajuda a entender o nosso mundo e a nossa luta. Mas hoje, nós iremos focar somente no processo de queda. Veja bem, como é importante essa percepção, porque quantas vezes, quando a gente não pensa na queda dos nossos primeiros pais, quase que a gente ouve o barulho da mordida na maçã. Não sei nem se era uma maçã, mas essa é a imagem gráfica. Nos parece que a queda é pegar a fruta e comer. Resposta parcialmente verdadeira, tá certo? Aquilo é a consumação de um processo. Mas o ato de rebeldia é somente a cereja do bolo, ou o golpe final na santidade.
nós veremos todo esse processo que irá desnudar para nós aquilo que chamamos de afeições pecaminosas. Quais serão elas, tá certo? Em primeiro lugar, no verso 1, nós veremos a primeira afeição, que é o entendimento distorcido. Quem anota tem a oportunidade agora, tá certo? Primeira coisa é o entendimento distorcido no verso 1. Depois nós veremos os sentimentos desregulados, verso 2 e 3. E por fim, entendimento distorcido, sentimentos desregulados, e dos versos 4 a 6 nós teremos a vontade rebelde, a consumação da queda. Consideremos primeiro então o verso 1 que fala sobre o entendimento distorcido que os nossos pais apresentaram no jardim. Eu quero que você leia do verso 1 a 6 mais uma vez, e logo em seguida nós iremos considerar o verso 1 com mais atenção. Todos, por favor, me ajudem. Mas a serpente... Só até aí. A gente vai lendo conforme a exposição avança. Eu me lembro, irmãos, na minha época de ensino médio, faz pouco tempo demais, de uma professora de história, muito querida, uma professora muito boa, mas que apesar de cristã, ela fazia algumas críticas ao cristianismo. E uma delas, que ficou gravada na minha memória, é que ela dizia que era muito opressivo o conceito de que nós pecamos por palavras, pensamentos e ações. Talvez, ao ver dela, refletindo hoje, aquilo soasse como uma mordaça intelectual, que a gente não pode pensar certas coisas, porque até em pensamento nós teríamos pecado. Mas eu quero considerar com você isso, tá certo? Esse pensamento específico. Faz todo sentido no mundo entender que com pensamentos a gente peca. Primeiro, porque Deus é um Deus onisciente. Talvez a sua boca esteja lacrada e você não falou aquilo que você pensa de mal do seu irmão. Mas Deus ouve a voz da sua cabeça. Eu me lembro de Aslan um dia desse perguntando: se o nosso pensamento não tem boca, como é que a gente ouve a voz da nossa cabeça? Boa pergunta. E o melhor é saber que Deus ouve essa voz. Nós pecamos por pensamentos. Pecamos por pensamento, inclusive, quando temos conceitos errados a respeito de Deus, a respeito da realidade, e esses conceitos nos levam a práticas erradas. Veja bem, por detrás de todo ato pecaminoso, há um pensamento pecaminoso que o precede. Nós não agimos de forma irrefletida ou irracional, somente se estivermos embriagados, e mesmo assim já pecou, porque embriaguez é pecado. Via de regra, atos pecaminosos são precedidos por pensamentos pecaminosos. Que me perdoe a minha professora, mas faz sentido, e é bíblico. Nós pecamos por pensamentos, palavras e ações. Veja se não é exatamente essa abordagem inicial do inimigo aqui nessa cena. Primeiro, a cena ela é muito inusitada, por assim dizer. Obviamente é inusitada, né? Uma serpente aparece jogando conversa fora no jardim. É algo inusitado. Mas a própria descrição do texto já nos revela que há aqui um processo disruptivo. Na nossa versão, em português, nós temos assim: mas a serpente. Já sou estranho, né? Porque só faz sentido se você vem lendo os versículos anteriores. A adversativa que salta, mas a serpente. E no original? No original começa com serpente. Nós temos aqui a introdução da serpente no início da frase na construção hebraica. E isso na narrativa tem um propósito, ela traz um significado de quase um susto, ou uma interrupção. E de fato o que acontece aqui é uma ruptura. Nós temos um elemento de invasão no jardim, que era o santuário de Deus. É destacado, inclusive, que a serpente foi escolhida como instrumento do maligno exatamente por ser um animal sagaz, mais sagaz do que os outros.
Se você não conhecia a história, eu preciso lhe antecipar isso, tá certo? A serpente ela é usada aqui pelo inimigo. Apocalipse, capítulo 12, vai dizer que o dragão, o terrível dragão, o Satanás, o acusador, é também a antiga serpente. São figuras, são símbolos e são instrumentos de um inimigo que milita contra nós há muito tempo. Aqui, ele escolheu a serpente. No seu trabalho, ele escolhe a assistente. Na sua família, ele escolhe o primo insistente. E eu não vou me prolongar nisso, mas ele usa várias facetas diferentes, tá certo? Aqui é a cobra. Por quê? Talvez um animal aparentemente inofensivo. Não sei se era assim na época de Adão e Eva. Talvez hoje você não quisesse conversar com uma cobra, né? Mas aqui o texto vai dizer que ele o fez por astúcia. Eu penso que o raciocínio é o seguinte: ela enveredou-se com muita discrição pelo jardim e conseguiu ter acesso ao homem e à mulher. Agora veja que interessante, veja a astúcia em ação. Ela vai até Eva. Há uma possibilidade gramatical aqui no verso 6 que Adão estivesse perto de Eva. Algumas traduções já colocam assim: ela tomou o fruto e comeu com ele. A NVT, ela já coloca essa possibilidade porque ela é muito plausível. No entanto, mesmo que Adão estivesse perto, perceba a astúcia. A serpente fala com Eva. Há uma implicação aqui muito poderosa. Havia uma ordem criacional de Deus. Adão foi posto como sacerdote para cuidar do templo-jardim, e Eva foi posta como a sua auxiliadora naquela missão. Uma vez que a serpente, de forma astuta, vai até Eva, já está quebrando o padrão de Deus. Já está irrompendo a ordem da criação. E faz isso com muita sutileza até hoje, viu? Perceba que a pergunta, ela é capciosa. O endereçamento já é malicioso. Não são somente as palavras, irmãos. É a quem elas são dirigidas. É como elas são colocadas. São as intenções ocultas por detrás de um discurso. O que nós precisamos perceber aqui de problemático nessa primeira abordagem não é a dúvida em si. Não ache que nós estamos querendo castrar o seu senso crítico aqui. Deus quer servos que pensem. Deus quer que você analise, sim. E até questione-o, como os salmistas faziam quando não conseguiam entender as situações. Mas existem dúvidas que são maliciosas. Existem perguntas que são impertinentes. E acima de tudo, há um espírito de ceticismo que é pecaminoso. Olha o que acontece aqui. A serpente pergunta assim: é assim que Deus disse? Ela vai reproduzir um discurso e vai perguntar: foi isso que... Isso já é capcioso, né? Quando alguém chega perguntando: veja bem, foi isso que foi dito? Quem tem dúvida pergunta: o que foi dito? E não vem com um discurso pronto, quase que com uma armadilha. E claro, há uma armadilha aqui bem flagrante: não comereis de toda a árvore do jardim. Não foi essa a ordem de Deus, tá certo? Nós vimos isso. Deus, ele disse que todas as árvores estavam à disposição de Adão e Eva. Eles poderiam comer de tudo. Buffet livre. Poderiam usufruir de todas as árvores ali. Só havia uma que eles não poderiam comer: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a serpente escolhe as palavras e de forma sutil coloca essa dúvida, sabe o que ela está querendo fazer? Ela começa a plantar a semente da dúvida a respeito do caráter e da bondade de Deus. Perceba, ela ignora a permissão geral e a proibição específica. É assim que funciona com Deus, entenda. Ele nos permite muitas coisas. Só que muitas vezes nós focamos exatamente nas poucas que Ele proíbe. 10 mandamentos te parece muito? Por detrás dos 10 mandamentos que são proibitivos, existe 1 milhão de permissões de Deus para você. Agora é claro que o que sinaliza para a sua cobiça e para a minha cobiça é somente as proibições. Cuidado, que isso já é a serpente sussurrando no seu ouvido.
Parece que Deus é severo e restritivo demais. Parece que Ele desaprova o prazer e a alegria. Misericórdia, irmãos, tem crentes que têm essa visão de Deus. Um Deus carrancudo. Um Deus que não tolera sorrisos. Santidade parece cara emburrada, barriga vazia. Jejum é necessário muitas vezes, uma dieta alimentar pode fazer bem, mas Deus gosta de sorriso. Ele promete dar até um banquete com carnes gordas para nós. Essa implicação aqui da serpente, ela coloca Adão e Eva, especialmente Eva no primeiro momento, em uma condição que nunca havia estado antes. Sabe qual é a condição aqui que Eva acaba entrando nesse diálogo? Juíza de Deus e da sua palavra. Perceba essa implicação. Aqui nesse primeiro momento já deveria haver um escândalo. O quê? Eu vou analisar as palavras de Deus? É o meu julgamento que vai emitir juízos sobre a palavra de Deus. Ele é o Senhor. Ele fala, eu creio. Ele manda, eu obedeço. Ele condena, eu concordo. A partir desse momento, o ser humano, ele foi induzido ou seduzido a uma postura que ouve a palavra e emite juízo sobre a palavra. Isso é pecar em pensamento. Toda vez que você ouve um mandamento, toda vez que você vê uma instrução da palavra, aquilo fere a sua sensibilidade, e de algum modo você fica questionando, e você fica tentando entender, quase que você coloca Deus no canto da parede. Ele vai ter que dar explicações a você, para mostrar que Ele é razoável, para mostrar que Ele é sábio. Há uma perversão no pensamento. Nós estamos nos colocando na posição de juiz que não nos cabe nem nos pertence. Nós estamos acima de Deus. Nós nos tornamos o Senhor, e Ele é quem tem que dar explicações a nós. Você percebe como isso é sério, meu irmão? Muitas vezes o pecado começa aqui. Você ouve a palavra, você não concorda com a palavra. Você se enrijece todinho, porque você não quer que o pastor perceba a sua rejeição. Não esqueça que Deus é onisciente. Sabia que pode ter gente pecando agora em pensamento. Quando, por exemplo, pode estar olhando para isso, que palavra dura, que julgamento invasivo. Bem, eu não posso julgar o seu pensamento, tá certo? O código de disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, de forma expressa, vai dizer que nenhum de nós pode julgar a intenção do outro. Se você apresentar uma denúncia ou queixa contra o seu irmão, julgando a intenção dele, ela pode se voltar contra você, tá certo? Não nos cabe, nós não somos juízes da consciência alheia. Mas isso não quer dizer que não tem alguém que lhe julga com uma lupa que pega até a mínima cogitação da sua mente. Toda vez que você pensa a parte da palavra de Deus e não somente contra a palavra de Deus, isso é uma raiz de pecado. Isso é uma afeição pecaminosa. Toda vez que você não crê nas promessas de Deus, você está duvidando da sua bondade. Em que você difere aqui de Eva? Às vezes que eu me sinto pecador e sinto que não há perdão para mim, eu também estou pecando em pensamento, porque Deus disse que me perdoa se eu me quebranto. A promessa disso na palavra. Aquele que confessa e encontra perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se eu duvido disso, também estou pecando nesse momento. O que nos interessa então, e por que é tão importante pensar nisso? Qual foi a última vez que você pediu para o Senhor santificar os seus pensamentos? Qual foi a última vez que você pediu para o Senhor levar cativo o seu pensamento a Cristo?
Quantas vezes nós nos absolvemos em pensamentos diversos, bebemos de tudo que esse mundo nos dá, fazemos uma miscelânea de conceitos, de preconceitos, ideologias. Deus quer santificar a nossa mente também. Deus quer purificar a forma que nós enxergamos esse mundo. Nós precisamos orar intencionalmente por isso, nós precisamos nos vigiar. Quando você chega em casa, por exemplo, de uma aula, de uma conversa, de um filme, você para e pensa: Senhor, tem algum pensamento aqui que não te agrada? Tem algum conceito aqui que não te honra? Que eu não absorva isso de forma crítica, Senhor, me ajuda. Quantas vezes não são esses conceitos que vão lá na frente redundar em fracassos morais, espirituais, frutas mordidas? Mas tudo começou como um pensamento que você acalentou. Tudo começou como uma áspide que você ninou e depois virou uma serpente perigosa. Talvez você diga: é muito pouco para somente o primeiro versículo. Mas uma vez que Eva não repele aquele pensamento, que ela permite que conceitos equivocados sobre o papel dela diante de Deus sejam incubados, isso vai gerar pecado. Isso vai gerar morte. Veja o processo aqui da afeição pecaminosa se desenrolando. Se no verso 1 nós temos o pensamento pecaminoso, nos versos 2 e 3 nós temos agora as emoções desreguladas. Leia, por favor, os versos 2 e 3. Peço essa ajuda à igreja. Vamos lá, todo mundo? Respondeu-lhe: entramos aqui agora numa seara talvez um pouco mais difícil. A seara dos sentimentos e das emoções. Como é difícil lidar com elas, né? Temos inclusive propostas extremas aí ofertadas no mercado religioso evangélico. Por exemplo, alguns fazem coro ao espírito da época, que valorizam demais a subjetividade. Minha dor, minha percepção, meu sentimento que tem voz de comando, meu sentimento que deve guiar os meus passos, meu coração não deve ser questionado, o resto todo eu posso questionar, mas o meu coração eu preciso ser autêntico diante dele. Tem cristão que vai reproduzir esses conceitos aí e acabam ignorando algumas orientações que a palavra dá sobre os nossos sentimentos, por exemplo, que eles são enganosos. Mas é claro que a resposta extrema também não é a mais adequada, tá certo? Há cristãos, há influências, há mestres aí que dizem que o caminho então é suprimir qualquer emoção. Nós voltamos aí à visão carrancuda. Uma visão que ela é muito mais estoica do que cristã. Não foi isso que Cristo ensinou. Cristo nem ensinou a gente a dar vazão e ser arrastado e levado pelos nossos sentimentos, porque são pecaminosos. Mas também não nos ensinou a reprimir numa frieza, numa indiferença. Ele nos ensina a santificar os sentimentos. Não é extirpar as alegrias, é se alegrar com as coisas santas. Não é ignorar a tristeza da alma, é se entristecer somente com o pecado. Não é eliminar a celebração, é celebrar por aquilo que é eterno. Veja a luta emocional que se dá aqui com Eva, e você vai perceber que esse nosso problema e dificuldade é bem antigo. Primeiro nós temos a resposta da nossa irmã. Ela não é Eva ainda não, tá certo? Ela é varoa, vai ser Eva depois, mas a gente explica isso mais calma, tá certo? Não tem partidarismo nisso, é uma questão teológica que precisa ser esclarecida, tá bom? Até a queda o nome dela é varoa. Respondeu-lhe a mulher ou a varoa: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Começou bem, né? Acertou. Ela deu a resposta certa. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aqui nós já temos um problema sutil, mas que revela uma raiz mais profunda no coração. Deixa eu considerar, em primeiro lugar, algo que está faltando aqui na reação de Eva. Coloque-se diante do seguinte cenário. Você foi criado. Perfeito. Não é bacana? Questões que lhe incomodam não haviam. Perfeito. Você está no paraíso perfeito de Deus. Você tem acesso a recursos em abundância, você tem tudo que você precisa e nada te falta. Deus conversa contigo no final do dia. Ele te abençoa. Você tem um pacto, uma aliança com Ele. Todo o bem que você recebe vem de Deus. Ele é teu benfeitor supremo. Chega, no entanto, uma serpentezinha começa a questionar, mesmo que sutilmente, esse Deus. Tem uma resposta aqui emocional que deveria saltar aos olhos. Saia daqui. Como tu ousas falar minimamente ou questionar esse Deus que é bom? Pia, Adão. Olha só, Adão. No entanto, a gente vai perceber que eles não têm essa reação. Quando pessoas caras a nós, elas são tocadas, essa é a nossa reação imediata. Às vezes pode haver até pecado nessa primeira reação, né? Não estou estimulando você a puxar a peixeira, não. Mas entenda que, analisando a psicologia de Eva relatada aqui, já parece que ela está um pouco indiferente àquilo. O verso 3 vai confirmar isso. O verso 3 vai nos mostrar que talvez a reflexão, a parte de Deus, trouxe sentimentos a respeito de Deus que a fizeram mal. Toda vez que você pensa segundo Deus, no seu coração vão ser produzidos sentimentos bons, ainda que seja tristeza. Às vezes Deus quer que a gente fique triste. Alegria, gratidão, sentimentos bons advêm de quando a gente tem alinhamento com Deus. Mas o contrário também é verdadeiro, tá certo? Toda vez que você pensa aquém ou além daquilo que Deus quer para você, sentimentos ruins virão. E às vezes, sentimentos contra Deus. Você consegue perceber isso no verso 3? Olha a resposta dela. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Nós temos um problema aqui, um ruído de informação. Na verdade, nós temos aqui uma ênfase que revela não um problema de informação, mas um problema de coração. Deus não disse isso. O mandamento proibitivo de Deus é que eles não poderiam comer da fruta, mas tocar na fruta. Nos parece aquela situação. O adolescente chega para o pai, Alice chega para Lamarck, diz: pai, eu quero ir para o shopping esse final de semana. E o pai diz: ó, esse final de semana você não vai não. A gente vai para a vigília da igreja. Ela bate o pé frustrada e diz: o senhor nunca deixa. 15 dias atrás ela estava lá. Mas nem a Alice não, é a gente que faz isso, né? E não só quando somos adolescentes. A gente faz isso com Deus, né? Nada que eu te peço, tu me dás. Aí tu está respirando, tu tem a salvação em Jesus, e tu tem tantas outras coisas que Deus te dá, mas uma coisa que Ele não te dá, muitas vezes deixa o seu olhar enviesado. E aqui o problema não é só o pensamento, não. É o sentimento. Eva está esboçando aqui descontentamento, frustração e amargura. Eu quero que você perceba, meu irmão, como essas coisas elas não são inofensivas. Esse descontentamento arrancou ela do paraíso, infectou o seu coração, destruiu a sua família. Como é que você brinca com certos sentimentos na sua alma? E por favor, pare de se iludir, tá certo?
Nós nos iludimos muitas vezes quando pensamos assim: quando eu alcançar isso, quando eu tiver aquilo, quando eu encontrar o que eu procuro, ficarei satisfeito e essa frustração vai ser eliminada do seu coração. Não vai. Adão e Eva estavam no paraíso e mesmo assim houve espaço para descontentamento. Imagina tu nesse mundo caído. Anjos no céu. Eu dei um susto com alguns irmãos, né? Anjos no céu caíram. Anjos no céu caíram. Porque não ficaram contentes com o que tinham. A grande lição para você e para mim nessa noite é que o contentamento não está nas coisas que temos. O contentamento está num coração santificado. Tem pessoas que têm pouquíssimo, mas têm contentamento. Tem pessoas que têm tudo e são famintos, sedentos e ingratos. Mais uma vez eu olho para esse texto e não quero lhe conduzir a uma postura de julgamento para com a nossa querida varoa, tá certo? Mas eu queria que você analisasse o seu próprio coração. O pensamento equivocado sobre Deus gerou frustração, descontentamento, desconfiança no coração de Eva, e isso foi o caminho pavimentado da sua queda. Quais são os sentimentos que você tem acalentado? Eu não peço que você os negue, tá certo? Isso não resolve o problema. Negar sentimentos só traz duas opções para nós. Ou a gente explode uma hora, né? A gente finge que não está incomodando e vai acumulando, daqui a pouco explode. Ou a gente implode. Desanima, enfraquece, esmurece. Eu penso que os salmos de lamentação eles nos ensinam a como lidar com os nossos sentimentos. É levar para Deus, né? É não deixar o sentimento nos guiar, mas é nos guiar pela palavra de Deus e guiar o sentimento até Jesus. Me ajuda, Pai. É assim que eu me sinto. É não conversar com o diabo, como Eva fez. É voltar para a palavra. É a posição de autonomia e independência da palavra que gera pensamentos desregulados e emoções desreguladas. O caminho é voltar. Senhor, alinha o meu pensamento e assim o Senhor vai corrigir os meus sentimentos. Santifica o meu coração. É isso que é o texto bíblico que diz: guardar a palavra no coração para não pecar. É trazer os conceitos, enraizá-los na nossa alma, para domesticar, para ensinar, para corrigir o sentimento. Nem toda alegria é santa. Você pode estar se alegrando com o pecado, cuidado. Mas também nem toda tristeza é santa. Muitas vezes nós achamos que a tristeza não, é um caminho de virtude, né? Há uma beleza na melancolia, talvez até santidade. Cuidado. A sua tristeza ou melancolia pode ser frustração, descontentamento, pode te levar a um caminho do pecado e em si já é pecado. Vejamos o passo final então. Pensamento, sentimento e vontade rebelde. Mais do que o ato, a vontade deve ser destacada aqui nos últimos versos. Eu peço que você me ajude com essa leitura final. 4, 5 e 6 de Gênesis capítulo 3. Então, mais uma vez, irmãos, eu não quero que você olhe para o texto e somente ouça o estalar da fruta comida. Por detrás do ato, existe uma vontade rebelde, uma vontade insubmissa, uma vontade blasfema.
Eu creio que é por isso que o Senhor deixa tão explícito o que a serpente disse. Porque se talvez isso não tivesse dito, nós poderíamos dizer: Eva, Adão, eles não ponderaram, nem pensaram, agimos sem pensar, foi sem querer. No entanto, quando eles têm consentimento ao discurso da serpente, fica muito claro que eles foram rebeldes. Por isso toda a consequência do pecado. Não foi coisa simples. Meu Deus, que rigidez, comeram uma fruta e o mundo está essa desgraça. Mais do que a fruta, olha o coração como foi rebelde aqui. Olha o que o inimigo tem coragem de dizer agora. Veja só, quando a gente abriga pensamentos equivocados e não os corrige, quando eles se tornam emoções desreguladas na nossa alma, o diabo se sente confortável para falar as maiores barbaridades. Guarde sua mente, proteja o seu coração, e algumas tentações o diabo nem vai colocar no teu caminho. No entanto, ceda espaço na mente, ceda espaço no seu sentimento, e você vai ver o que o diabo vai fazer. Olha o que o diabo tem coragem de dizer, depois que ele percebe essa inclinação no coração de Eva. A serpente diz à mulher: é certo que não morrereis. Olha a construção gramatical da frase. Ele nem começa pela negativa. É certo que não morrereis. Ele faz questão de colocar essa ênfase. Certamente, isso é mentira. Ele não tem pudor e recato mais. Ele não precisa ser astuto. Meu irmão, veja que coisa séria. O diabo não precisa ser astuto com o crente que está com pensamento errado e com emoção desregulada. Ele nem precisa mais ser astuto. Ele dá o seu golpe. Veja o que ele diz então no verso 5. Sabe por que Deus proibiu vocês? Porque Ele sabe que no momento que vocês comerem do fruto, lhe abrirão os olhos, e vocês serão conhecedores do bem e do mal, vocês serão como eles, vocês serão como Deus. Ele foi muito ousado, mas ele foi muito certeiro. Na raiz de todo pecado está essa sugestão maligna, tá certo? Eu quero conhecer mais do que Deus. Eu quero ser Deus para mim. É por isso que eu me relaciono com quem eu quero, independente do que Deus acha. É por isso que eu consumo qualquer coisa que eu quero. É por isso que eu ajo como eu quero na minha vida profissional. É por isso que eu uso as palavras ao meu bel prazer. Se eu precisar mentir, eu minto. É por isso que eu tenho um coração endurecido e não perdoo. Eu sou Deus para mim. Eu é que sei o que é bom. Eu sou o conhecedor do bem e do mal. A gente não coloca com essas palavras. Mas se você consultar a serpente que está do seu lado, ela vai dizer isso. Toda vez que a gente peca, nós temos um coração rebelde e insubmisso contra Deus. Eu sei o que é melhor para mim. E eu vou tomar a força. Deus não está preocupado com a minha felicidade. Eu vou fazer o que eu devo fazer. Todo pecado, já dizia R.C. Sproul, é uma rebelião cósmica. Todo pecado. Não existe pecado pequeno contra um Deus grande. Todo pecado é uma rebelião. Eles caíram no conto da serpente. O verso 6 vai descrever com detalhes o que acontece, né? Eva olha o fruto, percebe que é boa para se comer, que a árvore agrada os seus sentidos, os seus olhos, e é desejável para dar entendimento. Mais do que uma questão meramente sensorial, mais do que um apetite carnal, há aqui a sedução espiritual. Ela está descontente, ela quer ser Deus, e Adão vai junto com ela. Nós temos aqui um quê de mistério, tá certo? O quê de mistério reside em Adão. A Bíblia fala que ele não foi enganado e Eva foi. Como é que se interpreta um texto desse? Eu não tenho uma resposta tão conclusiva sobre isso, não, irmãos. Confesso que eu preciso meditar mais nisso. Mas me parece, é uma primeira impressão, que enquanto Eva, ela foi iludida progressivamente pelas sugestões de Satanás, pensamento, mente e vontade rebelde, me parece que com Adão tudo foi bem mais direto e objetivo.
Ele não foi enganado. Ele quis se rebelar de forma consciente. E ele, o representante da aliança, nos jogou em toda a desgraça que nós iremos considerar semana que vem, as consequências do pecado. Mas eu quero pensar com você então, como isso pode ser proveitoso para nós. Em primeiro lugar, talvez uma mensagem assim tão alarmante, ela possa ser cura para a alma de muitos aqui. Em qual estágio a tentação se encontra? Tem pensamentos que você tem que corrigir. Passe a semana corrigindo. Se precisar de ajuda, nos procure. Tem sentimentos que estão desregulados. Não dê espaço a eles, não. Santifique e até mortifique, se for necessário. Será que já são atos rebeldes que foram consumados? Se são, o que a gente faz agora? Se eu já mordi o fruto, e nós mordemos constantemente, o que a gente faz agora? Todos os homens pecaram, não somente Adão. Mas houve um dia que um homem como nós, carne da nossa carne e osso do nosso osso, parafraseando Adão, ele foi ao deserto e também foi tentado. Foi proposto a ele várias sugestões, 3 tentações pelo menos, mas a cada uma delas ele dizia: está escrito. Ou seja, ele, sendo Deus, não se apartou da palavra de Deus. Olha Cristo como foi perfeito. Está escrito, está escrito, está escrito. É assim que a gente vence. E ele venceu por nós. Tinha sugestões ali que mexiam com os seus sentimentos. Ele estava há 40 dias jejuando no deserto e foi dito assim: atira-te do pináculo do templo, os anjos virão ao teu resgate e assim todos verão que tu és filho de Deus. Como se recebe uma sugestão dessa? Aquele que está há 30 anos vagando por ruas sujas, vivendo em simplicidade, tendo a sua identidade questionada. Aquele que é o rei da glória, andando por ruas empoeiradas. Certamente existiam sentimentos ali que precisaram ser domados, mas ele o fez. Ele olhou para a cruz e ele seguiu. Até no Getsêmani, a luta emocional de Cristo foi tão intensa que ele chegou a pedir: se possível, afaste de mim esse cálice. Mas ele não arredou o pé de fazer a vontade de Deus. Mesmo com a alma despedaçada, ele seguiu o caminho da cruz. A sua vontade era fazer a vontade do Pai. Não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Se no jardim Eva tomou e comeu o fruto e trouxe maldição para nós, no Calvário, Jesus, com a sua vida perfeita, reverteu o efeito da queda. E hoje ele nos chama para a mesa e diz: tome e coma. Olha o cuidado de Deus, ele redimiu até as palavras de maldição. Olha o que faremos nessa noite. Tome e coma. A certa altura da peregrinação do povo de Deus no deserto, e aqui eu concluo, os israelitas pecaram mais uma vez. Pensamentos distorcidos, emoções desreguladas e vontade rebelde foram tão insubmissos a Deus que o Senhor colocou serpentes venenosas no arraial, que morderam e mataram muitos. É o pecado, é isso que ele faz. A gente alimenta essa aspe e depois ela nos morde e nos mata. Só que a solução dada por Moisés em Números 21, que foi apropriada por Jesus lá em João 3, é que uma serpente, ela foi erguida no deserto, e todo aquele que olhasse para ela teria a cura inoculada no seu corpo. Jesus disse: eu sou a serpente que é erguida, e todo aquele que olhar para mim vai ser curado. O pecado é terrível, o pecado é destrutivo. As afeições pecaminosas enganam, iludem e matam.
Mas olhe para Jesus hoje. Olhe para Jesus mais uma vez. Eu sei que tem crentes aqui. Olhe para Jesus mais uma vez. Ele vai alinhar a tua mente. Ele vai acalmar o teu coração. Ele vai subjugar a tua vontade. E olhe para Cristo mais uma vez. E olhe para Cristo sempre. Não se aparte dele em um minuto. Para de olhar para o teu coração. Olha para o coração transpassado de Cristo da cruz. Para de olhar para a tua mente confusa. Olhe para a vontade resoluta do Filho de Deus, que morreu para te salvar. Se você está aqui e ainda não tem a Jesus, eu espero que você perceba que Deus conduziu esse culto para que você se deparasse com a possibilidade de salvação hoje. Não siga o caminho da serpente. Submeta-se à palavra. Rasgue o seu coração diante de Jesus. Confesse Ele como seu Senhor. E Ele será o seu Salvador. Renda-se a Cristo. Eu quero orar nesse instante por todos nós. Aqueles que ainda não se renderam e aqueles que estão no processo, abandonando afeições pecaminosas e pedindo a Deus afeições religiosas e santas. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por minha vida. E logo após nós seguiremos aqui com a graça que vai ser ministrada nos sacramentos. Pai bendito, eu te louvo e eu te agradeço, Pai, por Cristo. Nós presenciamos aqui nesses versos uma tragédia, Pai, que também é nossa tragédia. Nós nos lembramos da nossa queda também, Senhor. Mas, Pai, não permita que o nosso olho fique aqui. Que o nosso olho termine em Jesus, no que Ele fez e na vitória que Ele teve. Ele venceu por nós. Olhemos para Cristo e seremos salvos. Nos ajuda, Senhor, santifica o nosso pensamento. Controla, adequa, conduz os nossos sentimentos. E curva a nossa vontade a Ti, Senhor. Nos dá afeições santas. Eu peço aqui por aqueles que ainda não conhecem Jesus como seu Salvador, que eles percebam que a serpente está querendo nos destruir, que eles percebam o engano, que eles corram para Jesus hoje, que novos pensamentos surjam, que novos sentimentos brotem e que a vontade se renda ao Salvador Jesus. Salva hoje, Pai, para a Tua glória e para a nossa alegria, no nome de Jesus. Amém.